Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Alisson, sou psicólogo e um dos responsáveis pelo CEAP, Serviço de Apoio Psicopedagógico PUC Toledo. Olá, eu sou Andréa Valente, psicóloga do CEAP, o Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná. Hoje eu quero conversar com você, que é estudante que está se preparando para entrar na universidade. O tema da conversa é a ansiedade, mas não aquela ansiedade considerada patológica que indica para um transtorno que precisa ser medicado e tratado. Até porque, ao contrário do que muita gente imagina, a ansiedade não é apenas um sintoma de um transtorno, mas é também um importante mecanismo de defesa natural do nosso organismo. Ela funciona como uma espécie de alarme, disparando sempre que nos deparamos com uma situação nova e desafiadora. Qualquer incerteza ou imprevisibilidade pode ser um gatilho da ansiedade. E se pensarmos que a nossa vida é cheia de incertezas, não é de se admirar que as pessoas relatem ansiedade com certa frequência. Mas isso não é novidade, pois a ansiedade parece que sempre esteve presente na vida humana e a história é capaz de nos revelar isso. Pense nos grupos mais primitivos, por exemplo. Eles conviviam com a ameaça constante do ataque de predadores, invasão de território e a necessidade de caçar e produzir a própria subsistência diariamente. E justamente é o desconforto, o medo e a necessidade de sobreviver que precediam o aventurar-se destes indivíduos. Então, será que a ansiedade, ao invés de um problema, também pode ser compreendida como um estímulo para resolver os nossos problemas? A resposta é sim. A ansiedade ajudou a impulsionar os nossos antepassados na busca por abrigos mais seguros contra os predadores, a se unirem em grupos e se prevenirem dos seus inimigos externos, formarem reservas de alimento e a antecipar a procura por fontes alternativas de subsistência. Ou seja, a história da humanidade mostra que a ansiedade em níveis normais e administráveis pode ser uma mão na roda. É ela que nos faz traçar planos alternativos e nos cercar de cuidados para que tudo saia bem, mesmo diante de imprevistos. Em situações estressantes, como provas ou aqueles dias no trabalho em que 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo, é ela que nos faz reagir com mais rapidez e foco. A ansiedade não é em si um problema, ela é, na verdade, o primeiro passo para resolver um problema. A questão não é deixar de sentir ansiedade, mas saber qual resposta a ela pode ser a mais positiva para a sua vida. Em resumo, não há nada de errado em sentir-se ansioso frente aos desafios da vida, como o vestibular ou o início da vida universitária. As expectativas de aprovação ou o ingresso em um novo ambiente, com novos desafios, novos relacionamentos e mais responsabilidades. Aliás, pensar em universidade é também pensar em construir uma vida com mais autonomia, independência e maturidade. E com isso, novas incertezas, medos e instabilidades surgem. E é aí que o CEAP faz a diferença na vida dos universitários que escolhem a PUC Paraná. Aqui trabalhamos para criar e tornar acessíveis estratégias que auxiliam nossos estudantes nesse enfrentamento dos novos desafios impostos pela vida acadêmica. Por meio de espaços de escuta, olhar atento, acolhimento, oficinas que visam o fortalecimento de sua saúde física e mental.
E você, já tinha pensado que poderia encontrar um espaço assim dentro da universidade? Que é o lugar onde você passará os próximos anos da sua vida? Pois então, o CEAP convida você a conhecer o nosso serviço e tudo que a PUC Paraná tem para te oferecer e que com certeza vai impulsionar o seu crescimento pessoal e profissional. E eu já estou aqui para conversar com vocês a respeito desse serviço que a PUC oferece aos estudantes matriculados e também trazer uma amostra desta e de outras ações que o SEAP realiza. Então, o SEAP é um serviço de apoio psicopedagógico composto aí por multiprofissionais, que são psicólogos, psicopedagogos, professores e de demais áreas, que têm como principal responsabilidade a promoção da saúde psíquica dos estudantes da PUC, a promoção e o suporte à aprendizagem e também a inclusão de estudantes através de metodologias ativas. Essas três frentes de ações acontecem através de atendimentos, acompanhamentos, oficinas, rodas de conversas e outras demandas. E hoje eu venho trazer para você, estudante, que está passando aí por um processo de grandes indagações, questionamentos e reflexões frente a esse processo de escolha, de qual curso eu vou escolher, qual universidade, e nós vamos apresentar uma das oficinas que o SEAP realiza em sala de aula. Então, será uma amostra aí de até 10, 12 minutos que nós vamos conversar sobre a gestão de tempo e procrastinação, que ela tão falada procrastinação que talvez nós já estamos enfrentando diante do ensino médio ou até diante a escolha da universidade, e nós vamos conversar um pouco a respeito desta procrastinação. E para isso, eu irei projetar um dos materiais que nós utilizamos em sala de aula. Então, a procrastinação, como nós estávamos conversando, a gente vai tentar entender o que é essa procrastinação, então. Então, sempre que eu adio alguma coisa, independente do que seja, independente da razão, qual o motivo, por que que eu estou fazendo isso, eu estou procrastinando. É quando eu vou colocando várias coisas no lugar, tenho que fazer isso, decido colocar outra coisa na frente, coloco outro, coloca outra, e eu vou empurrando com a barriga, vou adiando aquela atividade que é muito importante, que eu preciso realizar. Isso é procrastinar. E a gente vai perceber que a procrastinação, ela é um comportamento, já é um hábito de vida ali, um hábito diário que eu estou realizando. E a procrastinação também, ela é um mecanismo, muitas vezes, para que eu venha me defender de alguns sentimentos aversivos, como a ansiedade dessa atividade, o medo, angústias, que são inúmeros e outros sentimentos que nós vemos a sentir, seja antes de realizar essa ação, no início, no meio ou no fim, ou quando eu lembro daquela escolha que eu preciso fazer, de qual curso eu vou escolher, e eu vou procrastinando, vou jogar um videogame antes, vou assistir uma série, depois eu penso isso, porque isso nos causa angústia, isso nos causa inúmeros sentimentos. Então, aí se tem o comportamento da procrastinação. E a procrastinação, muitas vezes, ela vai acontecendo e eu não percebo como essa procrastinação acontece. E como que realmente ela acontece? Muitas vezes eu tenho uma tarefa muito importante a realizar, uma decisão muito importante, e antes disso eu decido que eu vou tomar um café. Eu chego na minha cozinha, eu não tenho café, vou fazer esse café, daí início eu coloco a água para esquentar, ou fazer um leite com Toddy, e começo a mexer no meu WhatsApp. Daí nisso, dou uma olhada no Instagram, vou lá, olho meus e-mails, daí eu volto, sento diante das aulas remotas, aulas online, e não consigo. Percebo que eu estou sem atenção, sem foco, vou conversar com aquela pessoa que eu gosto muito. Daí nisso eu volto para o Instagram, volto para o WhatsApp, vou pegar uma água, me dá fome. Quando eu percebo, já chegou o meio-dia e eu não escolhi aquela decisão que era importante e eu não realizei aquela atividade. E isso me causa uma frustração muito grande, porque eu me coloco a realizar algumas atividades e não consigo. Então percebem que muitas vezes a procrastinação acontece
e nós não percebemos como ela age, a gente não tem essa consciência tão nítida, só após acontecer todo esse movimento, todo esse fluxo, eu percebo que eu estou procrastinando. Então, a procrastinação, muitas vezes, ela acontece desta forma, quando eu vou colocando uma ação diante outra. E o que que nos leva a procrastinar, a essa procrastinação, que é um comportamento? Muitas vezes, essa procrastinação ela acontece devido a algumas crenças que temos, que são aquelas crenças limitantes, onde eu vejo que eu consigo ir somente aquela barreira, eu não consigo passar aquele limite. Então, o nosso sistema de crenças, ele tem uma grande influência em nosso comportamento. Como que será que isso acontece? Muitas vezes essas crenças, elas têm uma base, uma raiz frente a alguma vivência que eu passei. Por exemplo, quando eu me questiono e coloco para mim que eu preciso ser perfeito sempre, ou que eu sou péssimo em cálculos e que eu nunca vou conseguir passar nessa matéria de matemática ou de química. Existe uma base ali, uma raiz que traz esses sentimentos. Talvez lá na sétima série, na oitava série, eu não fui bem em matemática, porque eu não gostava do professor, não gostava da didática do professor, ou porque eu estava passando por um momento difícil da minha vida. E quando eu lembro hoje da matemática, eu me vejo frente à matemática, vem esses pensamentos, essas crenças limitantes que eu nunca vou conseguir, ou que eu nunca vou passar nessa matéria, e que eu preciso questionar essas crenças. Será que realmente eu não consigo? Será que isso faz sentido? Será que este momento que eu estou vivendo hoje no ensino médio não é diferente? Então eu preciso me indagar a todo momento. Então sabemos que a procrastinação, então ela vai ter um processo ali nos pensamentos e nos sentimentos, porque existe uma sobrecarga muito grande nessa atividade que eu preciso realizar. Na falta de tempo, uma ação planejada, que é aquela gestão do tempo, que é o que nós vamos conversar, como eu vou colocar isso em prática, como eu posso me organizar, e por último, saúde integral. Então, quando eu não cuido da minha saúde física, minha saúde emocional, da minha vida como um todo, e isso também afeta e faz com que eu venha procrastinar. Então, agora que sabemos o que é essa procrastinação, como ela acontece, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas objeções que levam a procrastinar, que é essa procrastinação que nós conversamos. A primeira é quando tornamos metas e objetivos maiores do que realmente são. Ou quando a gente fica em cima do muro. Eu estou vendo que tem aquela escolha que eu preciso realizar e que me causa uma angústia muito forte, uma sobrecarga, porque eu não sei de que curso eu vou escolher, não sei qual universidade. Isso me traz mais indagação, porque talvez eu não escolhi, ainda nem sei o que eu vou fazer, e eu fico ali em cima do muro. Não vou ver uns vídeos no YouTube, não vou ler sobre determinadas profissões, e eu fico aguardando, e chega as datas dos vestibulares, chega a data do Enem, e eu não escolhi qual universidade. E isso vai me causando uma angústia muito maior, porque vai chegar um momento que eu vou ter que escolher. E eu vou escolher sob pressão, vou escolher sobre angústia, vou escolher frente ao medo. E o nosso cérebro, ele detesta a ideia de desconforto. Então, toda vez que eu lembro que eu preciso fazer uma escolha, isso me causa angústia, me causa medo, o meu cérebro ele percebe esses sentimentos e ele faz de tudo para que eu venha me afastar desses sentimentos, me afastar dessa escolha. Por isso a procrastinação. Porém, a procrastinação ela serve a curto prazo, porque talvez naquele dia, naquela semana, aquelas angústias vão estar mais baixas, o meu nível de ansiedade vai estar baixo. Porém, a longo prazo, quando chega o momento que eu preciso escolher ou entregar determinada atividade, a minha angústia, o meu medo, a minha ansiedade vai estar em um nível elevadíssimo. Então, é muito importante que eu venha realizar essas escolhas, mesmo com ansiedade, que eu venha refletir antes, respirar antes e não fique frente à procrastinação em um movimento de passividade. E pensando nisso, o perfeccionismo também é algo que nos leva a esse comportamento de procrastinar. E por que o perfeccionismo? Porque pessoas perfeccionistas esperam que tudo saia perfeito na primeira tentativa, porque não se aceita errar.
Então, na primeira tentativa, na minha primeira escolha da universidade, do curso, eu preciso acertar em tudo, não posso errar, e eu fico naquela dúvida. Se eu escolho esse caminho, eu posso errar, se eu escolho esse, eu posso errar. Em nenhum momento eu escolho algo confiante, porque isso me causa medo, isso me causa angústia. Então, novamente, se eu não escolher, eu não preciso entrar em contato com esses sentimentos. Então, a procrastinação, ela existe caminhos, ela existe movimentos que levam a essa procrastinação. E pensando nisso também, quando nós não definimos objetivos. Então, quando eu não defino um objetivo, do que eu quero fazer no outro dia, do que eu quero fazer na próxima semana, ou quando eu não coloco um compromisso ali comigo mesmo, o meu cérebro ele não vai trabalhar afinco disso, ao objetivo disso. Então, é muito importante que eu tenha objetivos claros. Qual é o resultado que eu quero alcançar? O que eu quero escolher? Em quanto tempo preciso refletir sobre isso, chegar a uma reflexão, a realizar essa escolha? Então, a partir do momento que eu tenho um objetivo muito bem claro, estipulado, eu estou criando um compromisso e eu estou evidenciando essa importância para o meu cérebro. Que essa ação ela é importantíssima, que ela é relevante, que eu preciso realizar essa ação. Então, é muito importante que eu venha definir objetivos e criar compromissos comigo. E agora nós vamos falar então sobre ações que combatem a procrastinação. Então, quais ações são essas? A gente vai percebendo então que o feito ele vai ser melhor que aquela perfeição que eu busco, que eu preciso acertar tudo, que eu preciso aceitar de primeira, que eu não posso errar, e é algo que a gente vai percebendo ao longo do ensino básico, principalmente do ensino superior, quando vocês adentrarem esse mundo, que eu estou no processo de testes. Então, essa escolha da universidade, para mim, é algo novo. Então, isso vai me causar angústia, isso vai me causar medo, assim como possíveis vivências, experiências que eu irei me deparar dentro da universidade, que eu irei me deparar dentro de outros ambientes e que eu estou no processo de teste. Então, é melhor, muitas vezes, eu ter algo feito ali em um trabalho, ter um esboço, ter uma estrutura de como eu vou realizar esse trabalho, de quais os caminhos que eu vou percorrer, qual a estrutura que eu posso utilizar, e eu vou aperfeiçoando isso dia após dia, vou melhorando isso dia após dia. Então, é algo extremamente importante. Ou quando eu não defino objetivos. E que aqui eu vou precisar estar muito claro quais objetivos que eu quero alcançar com essa minha escolha, com essas minhas responsabilidades que eu vou ter que realizar diariamente, com a entrada na universidade. Qual o objetivo que eu quero alcançar com essa entrada? Qual o caminho que eu vou estar percorrendo? Então, é algo extremamente importante de eu entender que quando eu escolho entrar na universidade, eu vou estar me deparando ali com um mundo de inúmeras responsabilidades, inúmeras ações, inúmeros outros caminhos e que faz parte desse projeto. Então, a entrar na universidade, eu vou me deparar ali com matérias de matemática, de química, de filosofia, de sociologia, que muitas vezes eu vou me deparar e me questionar, nossa, eu não escolhi fazer química, eu escolhi fazer engenharia de produção. Só que é um combo do McDonald's. E que quando eu escolho fazer engenharia de produção, eu automaticamente vou ter que fazer química, matemática e vou ter que fazer inúmeras outras matérias. Então, ao invés de eu ficar me questionando, nossa, por que eu escolhi isso? Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso colocar para mim, eu tenho que fazer isso, eu escolhi fazer isso, isso é um combo, eu posso, eu consigo. Outra forma de combater essa procrastinação é priorizar as atividades, que é um método super básico que nós temos de estar ali priorizando. O que é prioridade? O que não é prioridade? O que é importante? O que não é importante? É de eu ter um rascunho ali, uma agenda, onde eu vou estar enumerando quais vão ser os meus objetivos, o que eu preciso entregar, o que eu vou ter que fazer para realizar essas ações. É uma ação super básica, mas é muito eficiente, porque a partir disso, eu vou estar trazendo para o meu cérebro a relevância, a clareza e a importância dessa atividade e, principalmente, eu vou estar criando um compromisso comigo mesmo, um compromisso sobre essa atividade que eu preciso realizar. E, principalmente, por último, de usar pequenas
recompensas. Então, muitas vezes tem inúmeras ali atividades que infelizmente são desagradáveis, que talvez eu não gosto tanto porque foge do meu pensamento, foge do que eu gosto e que eu preciso talvez utilizar recompensas. E que recompensas são essas? Eu posso utilizar aí coisas que eu gosto dentro da minha realidade, jogos, comida, ir para alguns ambientes que me traz satisfação, bem-estar. Então, de utilizar recompensas baseado na sua realidade. Terminei essa atividade, vou me dar uma recompensa. É uma forma de eu autocondicionar essa ação que ela aconteça novamente. E que traz uma motivação externa. Então, se eu realizar essa atividade, eu vou jogar videogame, eu vou sair com os meus amigos, vou comer algo que eu gosto, vou comer um chocolate. Então, use recompensas. E quando a gente fala sobre atividades, quando falamos sobre priorização e de outras ações que combatem a procrastinação, automaticamente a gente fala sobre a gestão do tempo. Então, a principal forma de lidar com procrastinação é ter uma gestão do tempo funcional. Como que eu posso ter uma rotina, um cronograma e principalmente tendo olhar para a minha saúde mental. Você que me assistiu até agora e se sentiu interessado pelo tema de gestão do tempo e procrastinação e quer conhecer mais sobre essas ações, oficinas que o SEAP realiza, te convido a realizar a matrícula em algum dos cursos de graduação no campus de Toledo, Maringá, Curitiba, Londrina. Tenho certeza que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, junto com o SEAP, estará recebendo você de portas abertas. Um ótimo abraço. Esperamos você!